Uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Estamos nessa semana falando da série Confiança. Pegamos aí no início da semana, até ontem, a história do rei Ezequias, que a palavra foi bem clara em dizer e nos demonstrar através da história dele que ele era um homem que estava apegado ao Senhor. Ele confiava no Senhor de tal maneira que o Senhor defendeu a vida dele, ouviu as orações dele, e só que houve um momento da vida dele que ele deixou de confiar no não de Deus. Ontem falamos sobre isso, sobre confiar mesmo quando a resposta que nós recebemos de Deus é um não, ou não recebemos nenhuma resposta. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas, inclusive nos momentos difíceis, nos momentos de caos, nos momentos de dor, nos momentos de perda. Deus, ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Hoje, para a gente continuar na série Confiança, eu quero pegar um outro personagem bíblico muito conhecido, uma pessoa também que confiava em Deus, uma pessoa que tinha um coração apegado no Senhor, e o nome dele é Jó. Diz a palavra lá em Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó disse o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas quem era Jó? Muitas pessoas conhecem, outras pessoas ainda não conhecem porque estão começando a conhecer a Bíblia agora. O Jó, ele era um homem que viveu muitos anos atrás, ele provavelmente ele era um pouquinho antes, ele era meio que contemporâneo do Abraão. Então ele viveu muitos anos atrás. Cronologicamente, o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Esse homem viveu muitos anos atrás e diz a palavra que ele era íntegro, ele era correto, ele temia a Deus e ele se mantinha afastado do mal. Um homem fiel, temente a Deus, se afastava do mal. Diz a palavra de Deus que ele sempre oferecia sacrifícios para Deus. Ele sempre oferecia sacrifícios por ele e também pelos seus filhos. Ele tinha 10 filhos e os seus filhos, como o Jó, ele era um homem muito rico, os filhos do Jó sempre faziam festas e banquetes para se divertirem. E diz a palavra que quando os seus filhos iam fazer as festas, o Jó já oferecia sacrifícios antes dos filhos irem para as festas, ele pensava, eu vou fazer um sacrifício aqui para Deus por perdão, pedindo perdão pelos meus filhos, porque se eles pecarem, ao menos no coração deles, pelo menos eu já me adiantei. Ou seja, o Jó, ele tinha um relacionamento tão grande com Deus, uma confiança tão grande em Deus, e ele guardava a família dele. Quando eu olho para ele, eu vejo um homem muito dedicado, preocupado, um pai protetor, um marido maravilhoso, uma pessoa que se preocupava não só com a integridade física da sua família, mas principalmente com a integridade espiritual da sua família. Ele velava pela vida espiritual da sua família e ele queria que Deus estivesse sempre presente na casa dele. Por isso que ele fazia sacrifícios pelos filhos, pedindo perdão, porque ele pensava, se os meus filhos pecarem contra Deus, pelo menos no coração, nos pensamentos, se eles blasfemarem contra Deus lá no coração deles, Senhor, eu já te peço perdão, por favor, não leve em consideração a atitude dos meus filhos. Nós vemos aí um homem que confiava no Senhor de uma maneira muito grande, uma maneira assim esplêndida. Ele tinha uma confiança em Deus e ele sabia que tudo que Deus fazia com um propósito, Deus fazia de modo perfeito. Só que um dia esse homem foi posto à prova, não porque ele merecia, ele não fez nada de errado, porque ele sempre procurava manter um caminho reto. Diz a palavra que ele era íntegro, ele era inteiro, ele tinha uma vida devota para Deus completamente. Ou seja, o que é isso? Íntegro significa que nos pensamentos dele Deus era o primeiro, Deus era o principal, nas atitudes dele Deus era o principal, na casa dele Deus era o principal, Deus era o principal no trabalho dele, Deus era o principal nas negociações dele, Deus era o principal em tudo da vida de Jó. Não só na vida espiritual, porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que só põem Deus como principal na sua vida espiritual, na sua vida da igreja, quando tá lá no culto. E muitas pessoas ainda vão pro culto e nem no culto conseguem colocar Deus como principal, porque ficam mexendo no celular, ou ficam pensando na morte da bezerra, ficam em outro lugar, em Marte, em Júpiter, menos no culto.
Quantas pessoas fazem isso? Estão ali com o corpo presente, mas não conseguem colocar Deus como prioridade. Diz a palavra que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, porque quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. O Jó, ele era um homem muito abençoado, mas porque Deus era o primeiro, Deus era a prioridade dele sempre. Deus sempre foi a prioridade dele e ele confiava no Senhor. Mas um dia ele foi posto à prova. Num dia só, gente, diz a palavra de Deus que ele perdeu seus 10 filhos. Ele tinha 10 filhos adultos e eles estavam reunidos numa festa e na casa do irmão mais velho, e diz a palavra de Deus que veio um vento ali e derrubou a casa em cima dos filhos dele. Os 10 filhos do Jó morreram imediatamente no mesmo dia. O Jó perdeu todos os seus bens, ele tinha muito gado naquela época, gente. Pessoa rica era quem tinha muito gado, muitos animais, que tinha um rebanho muito grande, e ele tinha vários tipos. Ele tinha camelo, tinha um monte de tipos de rebanho que valiam muito dinheiro naquela época. Ele tinha terras, ele tinha servos, e diz a palavra de Deus que ele foi perdendo num dia só. Ele perdeu todo o seu dinheiro, ele perdeu os seus filhos. E diz a palavra do Senhor que com o tempo aconteceu outra coisa também. Outra coisa aconteceu, ele ficou doente. Ele ficou só com um caco de telha para raspar. Eu estou aqui resumindo a história do Jó, mas depois você pode ler a história dele em Jó, a partir do capítulo 1. E diz a palavra do Senhor que restou para ele um caco de telha para ele coçar suas feridas. E ele foi questionado. Ele foi questionado na sua confiança em Deus. A esposa dele estava triste porque ela tinha perdido 10 filhos. Pensa numa mãe perder 10 filhos de uma vez. Tudo, ela perdeu não só os 10 filhos, mas perdeu o luxo, a casa dela perdeu a paz, a casa dela perdeu a alegria, porque a fonte de renda deles financeiramente também acabou. Ele perdeu tudo e já perdeu a saúde. Ou seja, que é um homem, gente, sem saúde, sem recurso financeiro para poder se alimentar e sem seus filhos. Ele perdeu tudo. E a mulher dele, amargurada, triste, ela disse para ele: você ainda mantém a sua integridade, você ainda mantém a sua confiança em Deus. Amaldiçoa Deus logo e morre. Vamos morrer, porque pra gente agora o que resta é a morte. Nós não temos mais nada. Em outras palavras, era isso que ela estava dizendo: Jó, nós não temos mais nada, enterramos os nossos 10 filhos, não temos mais dinheiro, não temos mais de onde fazer renda para nossa família, não temos mais, nós dois estamos emocionalmente abalados, acabados. Eu e você, como agora nós dois nessa idade vamos fazer uma família? Como vamos conseguir levantar do zero? E uma das coisas que eu mais admiro em Jó foi que ele disse: eu saí nu do ventre da minha mãe e eu vou voltar nu para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É uma das declarações mais lindas do que essa aqui que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Porque isso mostra confiança em Deus quando tudo deu errado. Sabe que é difícil isso, gente? É difícil, meu povo. A gente fica feliz com Deus, feliz com Jesus quando tudo tá indo bem, tá ganhando, tá tudo indo bem na sua vida, e você fica feliz com Jesus, vai pra igreja, louva, canta, mas canta, louvar, agradar a Deus, agradecer a Deus, falar Jesus é bom quando você está perdendo, quando você está sofrendo, quando você está doente, quando alguém da sua família faleceu, você perdeu um ente querido. Será que é fácil? Será que é bom a gente agradecer a Deus por essas coisas? Pois então, eu vou dizer para você, a palavra fala que a gente tem que achar motivo de alegria quando passarmos por várias provações. Louvar a Deus até mesmo no meio do caos. Sabe por quê? Porque Deus pega o caos da sua vida, Ele pega a desordem da sua vida, Ele pega o sofrimento da sua vida, Ele faz aquilo se tornar em bem para você. Nós precisamos entender que Deus na nossa vida é acima de tudo. Nós não podemos basear a nossa fé e a nossa confiança em Deus pelas coisas que Deus nos dá. Nós não podemos confiar em Deus apenas quando tudo vai bem. Gente, isso não é uma vida de relacionamento com Deus, aonde você só gosta de uma pessoa porque ela te faz bem, te faz coisas boas. Em todos os relacionamentos existem os momentos ruins. Então nós precisamos entender, só que no relacionamento com Deus é diferente, porque Deus pega as coisas ruins na nossa caminhada cristã, as coisas que muitas vezes nós olhamos e pensamos: poxa, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo, eu sou tão fiel, mas por que isso? Por que eu estou perdendo? Por que está acontecendo isso comigo? Nós entendemos, sabemos que existe um sentido de Deus naquele caos. Deus vai fazer o mal voltar em bem para mim. Isso é confiar em Deus. Sabe por quê, gente? Porque a vida com Deus, ela vai muito além da vida na terra.
O nosso tempo aqui na Terra está acabando, o nosso tempo aqui na Terra tem limite, tem prazo de validade. Ou você não sabia? Você tem prazo de validade. Você vai passar. A sua vida aqui é curta. Nós só não sabemos o dia, mas a única certeza que nós, todos nós na Terra, todo ser vivo que está agora vivo, tem é de que um dia vai morrer. A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. A gente só não sabe a hora. Não sabemos o número da nossa senha. Mas a uma hora vai gritar a nossa senha. Aí não tem como escapar. Nós precisamos entender. Viver uma vida com Deus é viver uma vida além dessa vida. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus veio do céu, foi para dar a vida eterna, e a vida eterna é só para aqueles que confiam no Senhor. E como eu posso confiar em Deus, irmã Poliana? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Deus, sabendo como Deus age, sabendo que Deus deseja de bem de você e fazendo a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. O Jó, ele passou por tudo isso, mas no final da sua luta, foi mais de 1 ano vivendo esse sofrimento todo, de doença, de perda, de miséria, e ele manteve-se confiante no Senhor. E lá no finalzinho ele vai dizer assim: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Ele reconheceu o agir e o trabalhar de Deus. Ele sabia, e em outra passagem ele disse também: agora eu te conheço, não só porque eu ouvi falar, mas agora eu vejo o Senhor. Ou seja, ele subiu no grau de relacionamento com Deus. Gente, se você quiser viver uma vida só aqui, uma vida normal, simples aqui na Terra, você não vai experimentar tudo aquilo que Deus deseja que você viva num relacionamento com Ele. E relacionamento envolve confiança. Não tem como se relacionar com uma pessoa sem confiar nela. E para você confiar em Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas pensam assim: eu vou para a igreja, e lá na igreja eu vou esperar, eu vou mudar minha vida primeiro, eu vou tirar alguns pecados que eu tenho aqui, depois eu vou para a igreja. Não, é o relacionamento com Deus que muda as nossas vidas. Não é o homem que tem que dizer para mim: não fume. Não é o homem que tem que dizer para mim: não beba. Não é o homem que tem que dizer para mim: não faça isso ou aquilo. Não é o homem que tem que dizer para mim: pare de fazer esse tipo de pecado. Não, é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos mostra a vontade de Deus. É Ele. E isso você só consegue num relacionamento com Deus. E eu vou dizer pra você uma coisa: quanto mais você anda com Deus, mais você se parece com Ele. Quanto mais você anda com Deus, mais você reflete a glória dEle. Quanto mais você busca a presença de Deus pra você, mais as pessoas vão olhar e vão ver Deus em você, nas suas ações e nas suas atitudes. Nós precisamos aprender com Jó, confiar no Senhor, mesmo perdendo, confie no Senhor, busque confiar e saber que Deus vai fazer aquele mal voltar em bem para você. Aí no final da vida de Jó, o que aconteceu? Diz a palavra de Deus que ele teve em dobro. Ele ficou muito mais rico do que ele era antes. Deus levantou ele, Deus ergueu ele, Deus enviou gente de todos os lados para dar para ele presentes. Deus deu a ele mais 10 filhos. Deus consolou o coração dele, da esposa dele, dando a eles mais 10 filhos. E é claro que os 10 primeiros que morreram foram salvos, estão guardados, no Senhor. E Jó viveu uma vida plena na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada por acaso. Deus não pretende jamais nos prejudicar. A vontade de Deus é que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente cresça no relacionamento com Ele e também que possamos crescer como pessoas e fazer a diferença na terra. Hoje, eu e você estamos sendo impactados e abençoados pela vida do Jó. Por causa das coisas que ele viveu, por causa da confiança dele em Deus. Hoje nós aprendemos com ele, através de tudo que ele sofreu. Não só nós, mas uma geração antes de nós e uma geração depois de nós ainda irá aprender com este homem que confiou no Senhor mesmo no meio do caos. Ele não aceitou só o bem de Deus. Uma hora ele disse para a esposa dele: você aceitou o bem de Deus com prazer e não vai aceitar o mal. Nós precisamos aprender com o nosso irmão Jó a aceitar o mal de Deus com prazer também. Mesmo que venha coisas ruins, a gente pensa, às vezes a gente mede o amor de Deus baseado nas coisas boas. Não, gente. Existem momentos que nós vamos passar por situações difíceis, mas mesmo no fogo, mesmo na água, mesmo no deserto, Deus está conosco e Ele tem um propósito em tudo. Não baseie, não coloque a sua fé em Deus apenas nas coisas dando certo. Não permita que a sua confiança no Senhor seja apenas no bem bom, mas que a sua confiança seja ainda maior quando tudo estiver dando errado, quando tudo não estiver indo do jeito que você queria.
Faça a sua fé e a sua confiança no Senhor crescer aí nesse lugar, aí nesse momento de vergonha, aí nesse momento de perda. Porque é aí que você vai experimentar um Deus poderoso que se levanta em seu favor na terra. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu te louvo, te agradeço. Eu sei que o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Fortalece nosso coração com essas palavras. Que nós possamos aprender com o Jó, Senhor, a confiar no Senhor, mesmo na hora da dor, mesmo na hora do caos. Que mesmo perdendo, nós possamos dizer: bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos glorificar o teu nome. Que o Senhor fortaleça cada vida, cada irmão, renove a fé, as forças de cada pessoa que me acompanha nessa hora. Que a mão do Senhor seja sobre todos nós. Que possamos hoje, Senhor, ter um pouco mais de fé para seguirmos em frente e confiarmos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas na nossa vida. Abençoe aqueles que me pediram oração, as mensagens que eu nem mesmo cheguei a ler, mas o Senhor contempla, Senhor, a vida de cada pessoa, o desejo, a necessidade, o Senhor contempla as dores, o Senhor conhece cada coração. Eu apresento esses pedidos de oração e peço, Deus, abençoe cada vida para a glória e